E agora com a gente também o deputado estadual Márcio Gualberto. Boa noite, Márcio. Tudo jóia? Boa noite, Anderson, boa noite a todos aqueles que nos assistem Fala, nesse meu irmão. momento. Me atrasei um pouco, eu estava numa reunião, infelizmente só acabou agora. Estou dentro do carro. Sem problemas, Márcio. A gente já te deixa atualizadíssimo do que nós estamos conversando aqui. Nós passamos para o assunto da CPI e vamos continuar nele por alguns momentos. O Pazuello será convocado novamente para a CPI, segundo os senadores, porque participou aí do passeio de moto no Rio. O presidente da CPI disse que Pazuello pode sair algemado da comissão. Vou deixar o Márcio falar primeiro. Márcio, o que o senhor acha dessas ameaças que estão sendo feitas aí ao general Pazuello? Só em tempos anormais nós poderíamos ver isso. Quem vai prendê-lo? Renan Calheiros? É isso que vai acontecer? Quem vai dar voz de prisão para ele? Randolfo Rodrigues? Essa CPI, como muito bem disse o Anderson, é um circo. A intenção dela não é apurar nada, a intenção é arrumar um instrumento, dar a ele uma cara de legalidade para ver se conseguem derrubar o atual presidente da República. A intenção é politicagem, a pior política possível, justamente aquela política que nenhum brasileiro mais quer ver no poder. E por isso que elegeram Jair Messias Bolsonaro e houve uma grande renovação no Brasil afora. Então, é uma vergonha completa quererem chamar novamente o ministro Pazuello, general do Exército. Teve um probleminha aí de conexão com o Márcio, assim que ele puder, a gente restabelece a fala com ele. Anderson, e aí, essas ameaças ao general Pazuello, o que você acha disso? Estava falando agora. É um absurdo, Isso é uma cortina de fumaça que eles estão criando. O Márcio foi perfeito nas suas palavras quando ele disse que eles querem dar uma cara de legalidade, e ali não tem legalidade nenhuma. Ali é só cobra de anos e anos que se perpetuaram no poder e que sabem que não vão arrumar nada com o presidente. O presidente, além de não roubar, não deixa ninguém roubar. E aí, essa turma aí, eu acho que está vivendo uma crise de abstinência. A mesma crise de abstinência que a maioria dos artistas que reclamam do presidente estão sofrendo por conta do presidente ter cortado a Lei Rouanet. Isso aí é sem dúvida nenhuma. Eles não estão preocupados com o povo. Eles não querem saber da população. Eles querem saber deles. Eles querem saber de ter espaços políticos, de ter muito cargo, entendeu? É isso que eles querem. Agora, é absurdo querer falar em prender o general Pazuello. Pô, quem são eles? Pô, pelo amor de Deus. Deixa você continuar, Márcio, seu raciocínio. Bem, voltei. Eu estou parando até o veículo aqui. Eu estou parando o veículo para facilitar. Mas o que eu estava dizendo é que essa CPI não é séria. Quem vai prender o ministro Pazuello? Renan Calheiros? É ele que vai querer prender o Pazuello? O Pazuello foi um ministro muito bom, um ministro honesto, digno, que procurou fazer o melhor possível pelo país num dos seus momentos mais difíceis. E teve êxito. Agora, estão transformando esta CPI, que tem este caráter, a CPI tem uma finalidade muito clara, é encontrar uma maneira de tentar tirar o presidente da República por uma forma ilícita e imoral. Então, essa é a finalidade desta CPI. Você chamar o ministro Pazuello de volta à CPI, uma vez que ele já tinha participado e foi muito bem, foi muito verdadeiro, foi muito claro nas suas exposições, até mesmo didático. O ministro Pazuello teve até esse cuidado de explicar muito bem tudo aquilo que ele havia realizado no ministério. Então, você querer levá-lo novamente para tentar constrangê-lo ao máximo, para não perguntar nada. Só faltou no dia perguntar se ele gostava de bananada, se ele gostava de colocar calça jeans, se ele gostava de usar terno em determinadas situações. Por quê? Porque já não tinham mais argumentos nenhum. Essa CPI não tem argumentos. É uma vergonha. A pessoa se sente constrangida não de ser chamada especificamente para uma CPI,
mas de ser chamada para esta CPI, porque sabe que ela é uma fake, é uma CPI fake, é uma CPI fadada ao fracasso. A única maneira de corrigir um pouco esta CPI é fazer a investigação correta. Qual é a investigação correta? É saber, é procurar saber para onde e como foi usado os bilhões de reais enviados do governo federal para os estados e municípios. É a única maneira que nós temos de tentar corrigir os rumos tomados por esta CPI. Se não for feito isso, será com certeza, como muitas pessoas importantes já disseram, a CPI da vergonha. E aproveitando o gancho aqui que o Márcio deixa, levantou a bola e eu vou sacar. O general Augusto Heleno afirmou que a ABIN pode acompanhar eventuais desvios de recursos e malfeitos com as verbas que foram destinadas a estados e municípios durante a pandemia. Deputados, os corruptos estão com mais medo ainda depois dessa declaração? Vou começar pelo Anderson. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma, o que nós temos recebido de denúncias de prefeitos aqui do estado do Rio de Janeiro que fizeram essa derrama do dinheiro público, que não usaram os recursos para poder de verdade ampliar o sistema de saúde e assim poder atender a população. Eu não tenho dúvida, se essa CPI, como o Márcio mesmo disse, a única forma de salvar essa CPI é incluindo agora os governadores e prefeitos. Agora, de uma coisa é certa, isso indo adiante, vai faltar cadeia, Natália, vai faltar cadeia para prender gestor da saúde e prefeitos, isso só falando aqui do estado do Rio de Janeiro. É um absurdo o que eles fizeram, um grande absurdo. Eles foram montando vários circos de campanha no estado inteiro. Lona, se você acompanhar, pegar aqui os pagamentos de cada tenda dessa de atendimento do Covid dentro dessas prefeituras, os valores você cai para trás. E, infelizmente, o STF lá atrás deu a caneta para eles, né? Deu o poder de decisão para eles. E coube aí ao presidente da República, de uma certa forma, a forma que restou para o governo ajudar fortalecendo financeiramente os governos, os governadores e os prefeitos, porque as medidas mesmo o presidente estava meio que proibido a tomar. E eles fizeram assim uma covardia com o dinheiro da população, Natália. Vai faltar cadeia para essa turma. Márcio. Olha, o general Heleno, na verdade, corrupto tem medo de qualquer pessoa honesta. A gente precisa partir desse princípio. Honestidade e corrupção não convivem no mesmo ambiente. Então, é natural que uma pessoa que goste de viver de maneira criminosa tema pessoas honestas. Mas o temor se multiplica quando esta pessoa honesta é um general como o general Heleno. O general Heleno é um homem muito sério. Então, se ele diz que o GSI pode investigar, é claro, é evidente que aqueles que desviaram recursos públicos durante a pandemia, neste exato momento, já não dormem com tranquilidade. É bom que isso aconteça. Isso significa que eles ainda temem alguma coisa, já que, no momento mais crítico, eles tiveram a ousadia de roubarem dinheiro público que poderia estar sendo usado para salvar milhões de vidas. Então, o vírus que mais mata hoje nesse país, eu sei que é um lugar comum que eu vou falar, eu sei que parece meio clichê, mas o vírus que mais mata é o vírus da corrupção, de fato. E eu tenho podido comprovar isso diuturnamente, por experiência própria, experiência que eu já trago da Polícia Civil, pelos 18 anos como inspetor da Polícia Civil, pelos 2 anos na Alerj, junto com o Anderson, com a bancada
que combate isso. Nós podemos perceber, pela experiência do impeachment do ex-governador Wilson Witzel, nós podemos perceber claramente quando o hospital não funciona por quê? Por causa da corrupção, em última instância é isso. Quando nós vemos problemas na área de segurança pública, também. Quando nós vemos governos que não atendem a população como deveriam, o que está por trás disso? Corrupção. Essa imoralidade de forma sistêmica e propagada por toda a sociedade, espraiada em toda a sociedade, em todos os órgãos, instituições. É isso que nos mantém, muitas vezes, no atraso, e é isso também que faz com que o presidente Jair Bolsonaro seja tão odiado. Por quê? Porque ele é honesto, porque ele combate isso, porque ele tem uma equipe de ministros que combatem a corrupção. Então, é claro que o general Heleno, Tarcísio, Pazuello e tantos outros causam medo. Vocês me escutam, Márcio? Estou escutando bem. Eu também, estou escutando bem. Deu uma leve travadinha aqui para mim, mas vamos seguir. A matéria está aí na tela, né, da fala, do posicionamento do general Heleno. E a fala do Heleno acende aí, quero saber de vocês, um alerta para o Senado, porque até agora o Senado parece que, do jeito que eles colocam, como se eles tivessem um monopólio da investigação. Eles não têm esse monopólio. E mesmo que eles tentem aí tapar o sol com a peneira, outros órgãos podem investigar. Eu quero saber de vocês, a fala do general Heleno acende esse alerta para o Senado? Vou fazer o inverso agora, começa pelo Márcio. Olha, o general Heleno, quem conhece um pouco da trajetória dele no Exército, sabe que ele é muito sério. E o general Heleno jamais falaria algo sem tomar todas as precauções legais, jurídicas e etc. Então, assim, se o general Heleno disse que é possível o GSI investigar e colaborar para que, como eu disse minutos atrás, esta CPI possa realmente tomar rumos acertados, que seria, grosso modo falando, transformar o limão numa limonada, então, de certa forma, isso vai fazer com que diversos setores tremam, mas só vão tremer aqueles que fizeram da corrupção a sua trajetória de vida. Quem vive de maneira honesta, quem trabalha em prol da sociedade, quem trabalha em prol do povo, o senador que se dedica pelo bem comum, ele não vai ver no general Heleno um problema, um inimigo, um adversário, mas vai ver um parceiro, alguém que estará trabalhando em prol do Brasil. É isso que nós precisamos. E o general Heleno é um grande patriota, assim como o nosso presidente. Ambos querem ver um Brasil grande, próspero, pacífico e pacificado também. Mas isso não significa conivência ou convivência com aquilo que está errado. Então, o general Heleno está acertado naquilo que diz. Está muito certo, muito correto. Anderson. Faço muito das palavras do Márcio aí, as nossas palavras. Natália, existe uma grande dificuldade, tá? Depois do que o Márcio Gualberto fala, para você falar fica difícil, tá? Que a oratória desse moço aí é impecável, é o deputado mais estudioso que a gente tem na bancada, mas o que o Márcio está falando é total razão. Ali nós estamos falando de uma pessoa que tem um histórico de vida assim exemplar, um cara que ninguém tem o que falar, é um general que as pessoas onde chega as pessoas clamam, é um cara que tem dentro da sua essência uma simplicidade que nada deixa subir a cabeça, inclusive a posição que ele toma hoje. General Heleno, em Brasília, ele entra no carro dele, ele dirige o carro dele. Então, assim, são detalhes, mas que fazem com que a pessoa que nós estamos falando aqui, ela não joga a conversa fora. E, sem dúvida nenhuma, os deputados aqui no Rio de Janeiro, quando a gente conseguir chegar nessa parte da CPI,
eu tenho certeza que a gente vai ter muito a enriquecer a CPI, principalmente quando se trata hoje das prefeituras daqui do estado. Eu tenho absoluta certeza de que a CPI, como o Márcio mesmo falou, é a única forma de nós conseguirmos salvar, transformar de um circo para uma verdadeira CPI, é nós irmos buscar essas respostas que tanto a população, não só do estado do Rio de Janeiro, mas como do Brasil, tanto carece. Sem dúvida nenhuma, será um avanço muito grande. E se o general Heleno falou, sem dúvida nenhuma, ele está embasado em alguma coisa. Não tenho dúvida, não joga a conversa fora. E a gente mantém agora uma conexão direta com Brasília. Nossa repórter do JCO, a Berenice Leite, traz informações do que aconteceu por lá nesta segunda-feira. Boa. Oi, Natália, e a todos que acompanham o Jornal da Noite. O Supremo Tribunal Federal adiou nesta segunda-feira o julgamento de um recurso sobre a realização de operações policiais no Rio de Janeiro durante a pandemia. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso, e não a data para a retomada da análise. Sem a presença da polícia, a violência no estado só aumenta. E a reforma administrativa começou a ser debatida nesta segunda-feira na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. A expectativa é que a admissibilidade da proposta seja votada amanhã. O texto propõe uma série de mudanças no funcionalismo público, restringindo a estabilidade e criando 5 tipos de vínculos com o Estado. E já ficou mais do que comprovado que o tranca-tudo não diminui o número de casos e destrói a economia. Mas ainda há quem insista nisso. O governador da Bahia, Rui Costa, prorrogou até o dia 1º de junho o toque de recolher em todo o estado das 9 da noite às 5 da manhã. Em algumas regiões, as medidas são ainda mais rígidas e valem a partir das 8 da noite. O funcionamento de bares e restaurantes vai ficar limitado às 19 horas todos os dias e a venda de bebida alcoólica fica proibida, inclusive por sistema de entrega em domicílio. Mais uma decisão de um governador petista. Com informações direto de Brasília, Berenice Leite, para o Jornal da Noite. É com você, Natália. Muito obrigada, Berenice, nossa conexão diretíssima com Brasília para ficar sabendo de tudo que acontece por lá. E tem gente permanecendo no erro, né, com o lockdown, e outros erros também que a gente comenta agora. A Berenice comentou da ação do STF dessa segunda-feira, de adiar ali para analisar mais o julgamento de um recurso sobre a realização de operações policiais do Rio de Janeiro. E aqui eu estou com 2 deputados do estado do Rio de Janeiro. Quero saber de vocês, Márcio e Anderson, qual que é o impacto aí da suspensão das operações policiais nas comunidades do Rio? Tivemos há pouco o caso aí no Jacarezinho, onde encontraram até bala de canhão no local. Vamos lá, Anderson, você primeiro. Obrigado, Natália. Muito te agradeço por isso. Então, desde o começo da pandemia, o STF deu uma decisão proibindo, assim, as operações dentro das comunidades. Natália, que quem conhece o Rio de Janeiro sabe, os governantes aqui fizeram lockdown em praticamente todo o estado, só que aqui é diferente, porque não se consegue impor essas mesmas medidas dentro das comunidades. Então, o que eu vejo que aconteceu foi um fortalecimento muito grande, do crime organizado aqui no estado do Rio de Janeiro, muito grande mesmo durante o período dessa pandemia, por conta dessa decisão do STF. E assim, é muito fácil a gente querer julgar um policial a partir do momento que a gente não consegue refletir que muitas das vezes o policial na rua ele tem 1 segundo, 2 segundos para poder tomar uma determinada atitude. E fica muito fácil a gente dentro de um ar-condicionado, levando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 4 meses, para depois a gente indagar esse mesmo policial, indagar ele e dizer assim, olha, mas por que você não fez assim ou por que você não fez assado? Como você mesmo mencionou, a situação ali daquela operação no Jacarezinho, ficou muito claro para todos que o policial civil
o inspetor André, ele foi o primeiro a ser baleado dentro daquela operação e que, com certeza, os traficantes ali naquele momento estavam atirando para matar os policiais. Eles não tinham intuito algum de se render ou coisa parecida. Então, assim, é mais um absurdo. Fico receioso de alguns policiais sofrerem alguma covardia por conta disso, mas estarei aqui de frente junto com o Márcio Galberto, que também é um policial civil e que a todo tempo a gente vem defendendo os policiais aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente não abre mão disso. Ser policial, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, não é uma profissão, é uma raça, entendeu? E fica aí a minha explanação, porque eu acho um absurdo. Os policiais, muitas das vezes, eles têm 1 segundo ou 2 segundos para tomar uma determinada atitude e vem o STF aqui proibir as operações dentro das comunidades, fazendo com que o crime organizado e os narcotraficantes que existem aqui no Rio de Janeiro se fortalecerem cada vez mais. E aí, Márcio, qual que é o impacto da suspensão das operações policiais nas comunidades do Rio? O impacto é o pior possível. O Anderson está certíssimo. Natália, nós temos aqui no Rio de Janeiro hoje, no estado do Rio de Janeiro, 1.413 comunidades dominadas pelo crime. Dessas 1.413 comunidades, 828 comunidades são dominadas pelo Comando Vermelho. Depois tem um percentual, agora eu não me lembro, mas parece que 267 comunidades são dominadas pelo Terceiro Comando Puro. E 50 e poucas comunidades, ou 67 comunidades, algo do tipo, são dominadas pela ADA, Amigo dos Amigos. Então, são 3 facções. Nós temos hoje 81% das comunidades dominadas por narcoterroristas, 19% dominadas por milicianos. A Polícia Civil fez um relatório assim, até muito abaixo daquilo que acontece. Mas, para não errar, nós temos hoje, em média, em cada comunidade dessa, 40 criminosos. Se nós pegarmos essa quantidade de criminosos e multiplicarmos pelo número de comunidades, vai dar mais de 50 mil criminosos. Isso significa uma média de pelo menos 40 mil fuzis nas mãos dos criminosos. O mesmo número, ou o número maior, o dobro de pistolas. Então, quando a polícia apreendeu no Jacarezinho aquela quantidade de fuzis e até mesmo uma munição de tanque de guerra, isso não nos impressiona mais, porque é a realidade do Estado. Realidade que não foi levada em consideração quando o ministro Edson Fachin, de Brasília, dentro de um gabinete, como falou Anderson, confortavelmente interveio na segurança pública do Estado. O que houve foi uma intervenção, ainda que ele negue, mas foi isso o que aconteceu. É uma intervenção injusta, indevida e de costas para a realidade, de costas para a sociedade fluminense. Ele jamais poderia ter feito isso. Isso terá consequências. Já está tendo consequências. Converse com o morador dessas comunidades, dessas favelas e morros. Essas favelas e morros são compostas por 99,9% de pessoas honestas, trabalhadoras, mas que vivem subjugadas por causa de narcoterroristas. É isso que acontece. Perguntem a essas pessoas se eles estão gostando disso. Não estão. Por quê? Porque o tráfico aumentou o poder bélico, aumentou o número de criminosos trabalhando nas bocas de fumo. Sabe por quê? Porque também a justiça soltou milhares de presos dizendo que eles não poderiam ficar detidos para não pegarem Covid. Isso é um absurdo completo. Isso é um absurdo. Então nós vemos favelas e morros com maior poderio bélico,
com o maior número de criminosos, e esses criminosos estão fazendo verdadeiras barbaridades. O ministro disse o seguinte: olha, eu não estou proibindo as operações policiais. Eu só estou criando mecanismos, isso a fala dele, eu só estou criando mecanismos para diminuir a letalidade policial, mas nenhuma palavra, nenhuma crítica ao que esses criminosos fazem todos os dias. Se a polícia está sendo letal, isso significa que os criminosos tiveram a oportunidade de se entregar, mas não o fizeram. Por que eles não se entregam? Eles não se entregam porque são psicopatas, porque são maníacos, porque são criminosos sanguinários, são bárbaros. E quando a polícia entra adentro da comunidade para cumprir com o seu dever constitucional, os policiais são recebidos a tiros. Os criminosos jogam granadas. Não há outra alternativa para o policial que não seja revidar a essa injusta agressão. Porque antes de proteger a vida de qualquer pessoa, o policial tem por dever e obrigação proteger sua própria vida. A sua família tem o direito de ter aquele policial de volta para o seu lar no final de uma jornada de trabalho duríssima, pesadíssima. Então, o que o STF está fazendo é indescritível. Isso não pode ser sério. E a partir de um pedido do PSB, do PSOL, o que é isso? O STF virou o que agora? Um anexo desses partidos? Virou um puxadinho desses partidos? Onde estão, meu Deus do céu, os senadores que não fazem nada? O STF está invadindo competências. Os ministros negam, mas estão. Quem sabe de segurança pública aqui no estado do Rio de Janeiro são os policiais, são os políticos que aqui residem, é a população. Qualquer um, em qualquer esquina, sabe de fato o que acontece aqui no Rio de Janeiro. Aqui é terrível. Eu sou policial civil, estou deputado, mas sou policial civil. A nossa vida é dura. O policial é mal pago. Para o que faz, é muito mal pago. O policial não tem uma estrutura adequada de trabalho, uma escala de serviço adequada. Mas, mesmo assim, esse policial sai todos os dias de casa para defender uma sociedade, e independente de quem seja. O ministro não poderia fazer isso. A mensagem que está passando é que a vida do policial nada vale. Na decisão anterior, sabe o que o ministro falou? Olha, a operação policial pode ocorrer nos casos excepcionais. E eu te pergunto, Natália, bandido esquartejando pessoa dentro da favela é excepcional ou é normal? Traficantes aliciando crianças é normal ou é excepcional? Bandidos, criminosos roubando cargas e trazendo um prejuízo enorme para empresários e para a sociedade e levando essa mercadoria para dentro das favelas e morros é normal ou é excepcional? Mulheres que são estupradas dentro dessas comunidades por esses traficantes, porque são bonitas. Isso é normal ou excepcional? O ministro deveria ter dito o que ele considera normal e o que ele considera excepcional, mas não o fez. Então, as consequências não é que serão trágicas. Elas já estão sendo trágicas. Para terminar esse trecho, Natália, que eu já falei demais, me perdoe. Mas uma senhora que mora na Rocinha virou
e disse o seguinte: olha, o dia que a polícia puder voltar, puder fazer a operação novamente na Rocinha, vai ter o triplo de mortes que teve no Jacarezinho, porque os bandidos estão armados como eu nunca vi. E aumentou demais o número de criminosos. Então essa é a realidade do Rio de Janeiro, que jamais poderia ter sido desconsiderada por qualquer ministro. Realmente, Márcio, Anderson, é muito triste que a gente esteja vivendo um Rio de Janeiro como esse, que a gente já sabe o histórico do Rio de Janeiro, com o tráfico, a opressão, né, que quem mora nas comunidades passa quando elas estão na mão dos traficantes. E pior ainda é quando nós temos alguns ministros do Supremo Tribunal Federal ajudando a não resolver este problema. Agradeço muito a você, Márcio, Anderson, pela participação aqui no Jornal da Noite do JCO. Amigos, essa edição do Jornal da Noite fica por aqui. Agradeço também você que nos acompanhou aí pelo chat, deixou vários comentários. Hoje eu estive aqui com os deputados estaduais Márcio Gualberto e Anderson Moraes. Queridos, até uma próxima, fiquem com Deus, e é só segunda-feira, gente, amanhã tem mais.